Olá, seja bem-vindo ao Plantap, a plataforma de informações agrícolas que irá te ajudar a tomar as melhores decisões. Como, por exemplo, descobrir qual a melhor cultivar para a sua região, qual a melhor época de plantio ou população de plantas onde se obtém as maiores produtividades. Para o login, basta clicar no canto superior direito da tela. Logo após o login, você chegará na tela de boas-vindas do Plantap, onde tem 3 funcionalidades para a sua navegação. O botão Cadastro, onde você pode realizar e editar o cadastro do agricultor, o botão Propriedades, onde você pode realizar o cadastramento das propriedades, e o botão de Gestão de Acesso, onde você faz o gerenciamento das pessoas que terão acesso aos seus dados, gerando senhas individuais para cada uma delas. Na sequência, você tem o botão Resultado de Safra, onde você irá inserir os resultados dos seus talhões e propriedades, e concluindo esta ação, você terá acesso a visões bastante especiais que irão lhe ajudar na tomada de decisão. Clicando em Visões, o próximo passo é escolher a cultura que você deseja analisar. Neste exemplo, irei escolher a cultura da soja. Logo após escolher a cultura, você será direcionado para essa tela com 3 ambientes bastante especiais. O ambiente das minhas propriedades, o ambiente da minha região e o ambiente de análise comparativa. Cada um deles com visões bastante interessantes que irão te ajudar a tomar melhores decisões. No ambiente de minhas propriedades, por exemplo, você terá acesso de maneira simples e bastante organizada aos resultados das suas propriedades, aos históricos e como você tem ido safra a safra. Por exemplo, evolução do plantio, participação das cultivares, ciclo, população de plantas e o Analytics, que te permite cruzar informações. Na minha região, você terá acesso a funcionalidades bastante parecidas, porém com uma vantagem muito grande que é uma visão ampliada de resultados. Neste ambiente, além de enxergar os teus resultados, você terá acesso a todos os resultados da região, mantendo a privacidade de todos os agricultores. Aqui você poderá ver quais as melhores cultivares, comparar resultados entre elas, ver a evolução do plantio, entender o ciclo dos materiais ou ainda fazer também cruzamento de dados através do Analytics. E o último ambiente, o ambiente de análise comparativa, onde utilizando a visão do benchmarking, você poderá comparar como você está indo em relação à região. Voltando ao ambiente minhas propriedades, irei acessar a visão dos meus resultados para entenderem um pouco melhor como irá funcionar. Acessando minha propriedade e meus resultados, você tem um acesso ao histórico de sua propriedade, a produtividade média, a área, o número de talhões, a performance por cultivar, demonstrando a área que cada uma delas representava e a produtividade que se obteve. Nesta tela, se você expandir a cultivar, você tem acesso ao município onde foi plantado, ao nome da fazenda e também aos talhões onde ela foi plantada, demonstrando a área que cada talhão continha, bem como a produtividade que se obteve em cada um deles. Ou seja, informações bastante estratégicas e organizadas para a sua tomada de decisão. Nesta mesma tela você tem acesso ao ciclo que as cultivares obtiveram na sua região, a produtividade por tecnologia ou ainda a produtividade por época de plantio. Aqui vai uma dica. Em todas as telas do Plantap, você tem acesso nas 2 laterais a filtros que irão te ajudar na navegação. Do lado direito, um filtro que te permite determinar o ambiente de análise, como por exemplo safra, estado, cidade, nome da fazenda que gostaria de analisar, ou ainda se é irrigado ou sequeiro. E ao lado esquerdo da tela você tem acesso ao menu, aquele mesmo menu que demonstrei anteriormente, que te permite mudar de visão dentro do histórico de minhas propriedades ou ainda mudar de ambiente para minha região ou análise comparativa. Nesse momento irei mudar para a minha região e escolher a visão de melhores cultivares, uma visão bastante interessante que demonstra quais as melhores cultivares a serem plantadas na minha região. Logo que abre a tela, o primeiro passo para a navegação é escolher a cidade que deseja analisar, clicando do lado esquerdo superior da tela. Isso irá fazer com que as tabelas sejam preenchidas e você comece a sua análise. Na primeira tabela, demonstra as cultivares mais representativas, acima de 40 talhões plantados na região. Organiza as cultivares linha a linha, demonstrando quais são as mais produtivas, a área de plantio que cada material representava, bem como a quantidade de talhões e a quantidade de agricultores que representam esse dado. Abaixo à esquerda você tem a mesma tabela, porém organizada com cultivares que representam entre 11 e 40 talhões.
E do lado direito, cultivares que têm abaixo de 10 talhões, ou seja, materiais que ainda não têm dados muito representativos e precisa ser analisado com mais cautela. Em cima tem um grande resumo. Sempre que você faz alguma seleção, esse resumo se organiza, trazendo a produtividade média da área selecionada, a quantidade de talhões que representa, a área e o número de agricultores que representa aquele dado. Ou seja, informações muito estratégicas para a sua tomada de decisão. Um outro ambiente bastante interessante dentro de minha região é o Analytics. Ao acessar o Analytics, você tem a oportunidade de cruzar informações para a sua melhor tomada de decisão. Ele permite fazer análise em 4 tipos de gráficos. A média de produtividade por cultivar, a média de produtividade por época de plantio na região, a média de produtividade por textura de solo ou por população de plantas. Então, utilizando o botão Ctrl, você pode clicar e selecionar filtros combinados. Por exemplo, eu vou escolher a cultivar Ultra, seguro o Ctrl e escolho o teor de argila que eu desejo analisar. Fazendo isso, ele reorganiza o gráfico de produtividade por época de plantio e de população de planta. Ainda segurando o Ctrl, eu posso selecionar. Eu gostaria de entender qual a melhor população para se plantar Ultra nesse tipo de solo no período de 1º de outubro a 10 de outubro. Então, segurando o Ctrl, seleciono as épocas de plantio e ele reorganiza o gráfico de população de plantas. Assim, você tem informações bastante precisas para fazer o posicionamento da sua cultivar. Em cada tela, você pode fazer análise bastante profunda e, na sequência, se você quiser, entrar em outro tipo de tela para fazer uma navegação de algum dado que ainda não tenha sido satisfatório. Eu irei demonstrar, nesse momento, mais um ambiente que você terá acesso utilizando o Plantap, o ambiente de análise comparativa, onde você pode acessar a visão do benchmarking. Acessando o benchmarking, você terá acesso a 3 visões que irão te ajudar a entender como está o seu pacote tecnológico em relação ao restante da região. Do lado esquerdo da tela, você terá acesso a uma tabela que chamamos de ranking. Nessa tabela, você poderá entender como está a sua produtividade média em relação ao restante da região. Nesse exemplo, eu sou o 26º agricultor na região, produzindo 57,52 sacos por hectare. Logo acima, no gráfico à direita, nós podemos ver safra a safra como eu estou evoluindo em relação aos demais agricultores da região. Na safra 16-17 eu produzi 62,5, enquanto os demais agricultores da região produziram 59,12, ou seja, eu produzi 5,76% a mais que o restante da região. Já na safra 18-19 eu produzi 57,52, enquanto o restante da região produziu 60,67. Ou seja, a região acabou evoluindo numa velocidade maior do que o pacote tecnológico que eu estou utilizando, demonstrando que existem melhores cultivares ou melhores posicionamentos a serem utilizados em relação ao que eu tenho feito a escolha. E logo abaixo você pode ainda fazer essa mesma análise por cultivar, entender como está a sua produtividade em relação à produtividade da região. Ou seja, pessoal, a melhor decisão é com o Plantap na mão. Para voltar para qualquer um dos menus, você pode utilizar o filtro da esquerda, que vai te permitir migrar de ambientes ou divisões, ou ainda voltar para a tela de navegação e de cadastro utilizando este botão.